Nesta análise, vamos adaptar as lições do livro A Psicologia Financeira para um público bem específico. Pessoas com mais de 50 anos já pensando na aposentadoria. É um livro excelente, mas o pilar central dele, o tempo precisa de um olhar diferente, quando a linha do tempo é outra, né? Exatamente. Vamos mergulhar em 3 ajustes que a gente acha cruciais para esse momento de vida. Vamos lá. O primeiro ponto, então, é justamente esse. A principal ferramenta do livro, o tempo, ele precisa ser, assim, radicalmente redefinido quando seu horizonte é mais curto. Exato. O Morgan Housel constrói muita da lógica dele em cima da longevidade. E isso pode gerar uma angústia enorme em quem tem 50, 55 anos. Como assim? A pessoa lê o capítulo 4, sabe? Aquele compostos e confusos. Aí vê o exemplo do Warren Buffett, que construiu 99% da fortuna depois dos 50. O que, a princípio, soa como uma ótima notícia, né? Soa. Só que aí o Housel lembra que ele começou a investir aos 10 anos de idade. Ah, aí tem um detalhe importante. Um detalhe fundamental. Para quem tem 55 hoje, essa janela de 75 anos, ela simplesmente não existe. A ideia de ter retornos meramente bons pelo máximo de tempo pode soar frustrante. Entendi. A pessoa pensa, ok, mas o meu máximo de tempo são 10, 15 anos. E agora? Exato. A fraqueza na aplicação direta do livro é que ele pode fazer o leitor mais velho sentir que o jogo já acabou para ele, que o trem já partiu. Faz todo sentido. Então a sugestão seria mudar o foco. Em vez de pensar na duração, a gente deveria pensar na intensidade e na finalidade da poupança. É isso. Perfeito. A mentalidade muda completamente, vira outra corrida. Deixa de ser uma maratona e vira, sei lá, uma corrida de 10 quilômetros. O ritmo precisa ser outro. Exatamente. E essa mudança se aplica de formas bem diferentes, dependendo do ponto de partida de cada um. Vamos a exemplos práticos. Vamos. Imagina o Roberto, 55 anos. Por várias razões da vida, ele não conseguiu juntar um patrimônio relevante ainda. Uma situação bem comum, infelizmente. Sim. Para ele, o conceito do capítulo 10, guarde dinheiro, vira uma ferramenta de aceleração. A frugalidade não é mais para acumular devagarinho por 40 anos. É para agora. É para maximizar agressivamente a taxa de poupança nos próximos 10, 15 anos. O Roberto não controla o retorno da bolsa, mas ele controla o quanto ele aporta. Para ele, essa é a variável mais poderosa. Gosto disso. Transforma o conselho de guarde dinheiro, que é meio genérico, em uma missão com prazo e com intensidade. Vira uma obsessão positiva. E para o outro lado, digamos a Sônia, mesma idade, 55, mas ela já construiu um bom patrimônio. Como o conceito de tempo muda para ela? Para Sônia, o tempo muda completamente de significado. Não é mais sobre o tempo que falta para o dinheiro crescer. Mas sobre por quanto tempo o dinheiro que ela já tem precisa durar. Exatamente. O foco dela muda de crescimento composto para o que eu gosto de chamar de sobrevivência composta. Sobrevivência composta. Gostei do termo. Explica melhor. A lição mais importante de Buffett para Sônia não é o retorno anual dele. É o fato de que ele sobreviveu a 14 recessões, sem ser forçado a vender na baixa. Sem sair do jogo. Isso. A meta da Sônia agora é estruturar um portfólio que vá sobreviver aos próximos 30, 40 anos de saques na aposentadoria, protegendo o poder de compra e, acima de tudo, evitando perdas catastróficas. Nossa, é uma virada de chave fundamental. A pergunta do Roberto é, com que velocidade eu junto? E da Sônia é, por quanto tempo meu dinheiro me sustenta? É isso, uma mudança de perspectiva total. E essa ideia de ter um objetivo claro me leva direto para outra questão. O livro fala muito sobre liberdade. Mas essa palavra, ela pode ser uma armadilha, né? Se a gente não souber o que ela significa em números. Você criou a ponte perfeita para o nosso segundo ponto. É exatamente isso. O Housel define liberdade no capítulo 7 de uma forma linda, filosófica. O controle sobre o próprio tempo. Poder fazer o que se quer, quando se quer. É uma ideia muito poderosa. Mas é perigosamente abstrata. Aos 55, 60 anos, liberdade tem um nome muito claro: aposentadoria segura. O mesmo vale para o conceito de suficiente, do capítulo 3.
Saber quando parar de correr risco é vital. Mas como você para se não sabe onde é a linha de chegada? Mas aí, a gente não corre o risco de fazer o oposto do que o Housel prega? Ele critica tanto essa ganância, essa busca por um número sempre maior. Ao quantificar a liberdade, a gente não está caindo nessa armadilha? É uma ótima provocação. Parece um paradoxo, mas eu acredito que não. Para este público específico, o número não é um motor para ganância, é um freio para ansiedade. Um freio para a ansiedade explica isso. O livro critica quem já tem o suficiente e continua arriscando tudo para ter mais. O nosso Roberto, do exemplo anterior, ele precisa de um número para ter um alvo, para dar sentido ao esforço dele. A Sônia precisa de um número para ter permissão para parar de correr. Entendi. O número não é para alimentar o ego, é para definir a paz. Exato. A proposta é essa, traduzir esses conceitos num exercício prático. Quantificar o custo da vida desejada para definir o que é liberdade e o que é suficiente para você. Faz sentido. É como definir o ponto final da corrida para poder diminuir o ritmo sem culpa. E como seria esse exercício na prática? É um exercício de honestidade brutal, sabe? A pessoa tem que sentar e responder: quanto custa por mês a vida que eu quero ter quando parar de trabalhar? E aí tem que incluir tudo. Tudo. Moradia, um plano de saúde robusto que é um custo que só sobe, lazer, as viagens que você sonha em fazer e uma gordura para imprevistos. Sempre tem imprevisto. Sempre. Vamos supor que a resposta seja, sei lá, R$ 12.000 por mês. Pronto. Essa é sua definição pessoal e numérica de liberdade. Esse número é o seu suficiente. Ok, então vamos voltar para os nossos personagens. Para o Roberto, que ainda está juntando, esses 12 mil por mês viram a meta, o topo da montanha que ele precisa escalar. Isso. E, de repente, a lição de Nada é de Graça do capítulo 15 ganha vida. O preço para alcançar esses 12 mil em 10 anos é uma disciplina espartana hoje. Cada real economizado tem um propósito claro. Exato. A decisão de não trocar de carro este ano não é mais sobre economizar. É sobre comprar 3 ou 4 meses da sua liberdade futura. A meta deixa de ser uma ideia vaga de guardar para a velhice e vira uma troca concreta. Isso muda o jogo psicológico completamente. E para a Sônia, que já tem o patrimônio, como esse número de 12 mil funciona para ela? Para a Sônia, o cálculo do suficiente funciona como um alarme de segurança. Se o patrimônio dela já consegue gerar essa renda com segurança, a lição ficar rico versus continuar rico vira a regra de ouro dela. O foco passa a ser só preservação. Exclusivamente. Ela vê os amigos se arriscando em criptomoedas e investimentos da moda, a tentação do só um pouquinho mais aparece. Mas ela olha para o número dela, para os 12 mil, e pensa: para quê? Eu já ganhei o jogo. Meu trabalho agora é não ser expulso de campo. Definir o suficiente dá a ela a permissão para desarmar a mentalidade de acumulação. Essa ideia de definir um número para o suficiente é libertadora, mas também um pouco assustadora. Porque quando você chega lá como a Sônia, o medo de perder tudo deve ser enorme. Exato. Isso me faz pensar na margem de segurança, que para esse público deve ter um significado totalmente diferente. Sem dúvida. E esse é nosso terceiro e último ponto. A margem de segurança, para quem tem mais de 50, se torna menos uma ferramenta para capturar oportunidades e mais um escudo contra a ruína irreversível. A ruína. Palavra forte. Porque é isso que está em jogo. Housel descreve a margem de segurança como algo que permite que você continue no jogo por tempo suficiente. O problema é que, para quem está perto da aposentadoria, o tempo suficiente para se recuperar de uma grande perda pode não existir. É a diferença entre ver um incêndio na floresta de longe e ter o fogo batendo na porta da sua casa, né? Perfeita analogia. Uma queda de 40% no mercado aos 30 anos é uma oportunidade de compra. Uma liquidação. Aos 62, quando você está prestes a começar a usar aquele dinheiro, é um desastre. Pode significar adiar a aposentadoria ou reduzir seu padrão de vida para sempre. A reação emocional é outra. É aterrorizante. Completamente.
Por isso, a estratégia aqui é reinterpretar a sobrevivência não como uma forma de maximizar ganhos a longo prazo, mas como um mecanismo de defesa do capital. A prioridade absoluta é evitar o risco que te tira do jogo permanentemente. Porque não tem uma segunda chance, e isso tem implicações bem práticas. Que tipo de implicações? Como isso se traduz na carteira de investimentos da Sônia, por exemplo? Um primeiro exemplo claro é aumentar a liquidez. Lembra da confissão do próprio autor no fim do livro, de que ele mantém os 20% dos ativos em dinheiro? Lembro. Ele mesmo fala que é indefensável na teoria. Pois é, mas se torna extremamente razoável, para usar outra palavra-chave do livro, para alguém nessa fase da vida. E por quê? Ter caixa evita a necessidade de vender ações no fundo do poço para cobrir uma despesa inesperada. Aquele dinheiro em caixa não é um ativo improdutivo. Ele é o prêmio que você paga por um seguro contra a ruína. O custo da tranquilidade. Exatamente. O custo de dormir em paz. Isso é tão importante. O objetivo nessa fase não deve ser a estratégia matematicamente ótima na planilha do Excel. Mas sim aquela que te permite não entrar em pânico. Aquela que te permite dormir em paz, como diz o capítulo 19. E isso pode significar, sim, reduzir a exposição a ativos voláteis, mesmo que a história sugira retornos maiores. Como exemplo do Harry Markowitz. Perfeito. O pai da teoria moderna do portfólio, que não investia seguindo a própria teoria à risca. Ele dividiu o dinheiro de um jeito que o deixava confortável. Ser razoável é reconhecer que suas emoções são um fator de risco tão grande quanto o mercado. O melhor plano é aquele que você consegue seguir. Sempre. E dentro dessa margem de segurança, tem um risco que pros 50 a mais se torna gigante, né? Sim. E é o ponto final e talvez o mais crítico. O capítulo Você Vai Mudar foca muito em mudanças de carreira, de desejos. Mas pros 50 a mais, a grande mudança. A maior e mais impactante mudança a ser planejada é a da saúde. A margem para imprevistos precisa considerar explicitamente os custos médicos. E algo que a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Exato. A gente sempre conhece alguém, um parente, um amigo que teve um susto de saúde. Planejar para isso não é ser pessimista, é ser realista. Sabe aquele dinheiro que o Hauser diz para guardar sem um motivo específico? Sei no capítulo 10. Ele encontra aqui a sua razão mais nobre de ser. Não é para uma oportunidade de investimento, é para uma cirurgia de emergência. Essa é a margem de segurança mais importante de todas. Perfeito. Em resumo, então, para aplicar a psicologia financeira de forma eficaz depois dos 50, as lições do livro precisam passar por um filtro. Um filtro bem importante. Primeiro, recalibrar totalmente o conceito de tempo, trocar a busca por duração pela intensidade da poupança e depois pela longevidade do patrimônio. Segundo, transformar as ideias que são mais filosóficas, como liberdade e suficiente, em metas financeiras concretas, em números mesmo. Saber onde fica a sua linha de chegada. E terceiro, reforçar drasticamente a sua margem de segurança. A prioridade muda, não é mais buscar o retorno máximo, mas sim proteger o patrimônio contra perdas que podem ser irreversíveis. A mentalidade de sobrevivência se torna a principal aliada, e ser razoável ganha de longe da tentativa de ser perfeitamente racional. São ajustes que mudam a estratégia de crescimento para uma de consolidação e segurança. É o que garante que o patrimônio construído com tanto esforço cumpra seu papel principal: proporcionar uma aposentadoria tranquila, digna e independente.